porque essa é uma mensagem que eu queria alcançar o maior número de pessoas possíveis por causa do tema, não por causa do culto, que não existe culto melhor, amém ou não? Mas por causa do alcance de pessoas. Quem sabe você pode depois ouvir pelo YouTube, algumas pessoas que estão também no YouTube. Quem sabe você pode mandar aí no grupo da igreja, dos homens, das mulheres, dos fly-ups. Entra lá no YouTube e compartilha lá, porque essa mensagem é a mensagem que vai falar um pouco sobre nós aqui, sobre a nossa congregação, sobre a nossa igreja, tá? E eu tenho muito temor a falar sobre esse ponto, porque nós precisamos de muito discernimento e entendimento para que a gente possa caminhar e trabalhar de uma forma mais saudável possível. Na mensagem passada sobre intimidade e aliança, minha esposa até comentou comigo para que eu pudesse ir um pouco mais profundo, mas não tinha tempo, por causa da ceia, e culto de ceia ela é um pouco mais curto, e eu precisei correr com a mensagem, mas eu queria entrar em algumas outras áreas. Mas conversando com ela, e depois eu vim estar orando aqui na semana na igreja, e estava aqui o presbítero Roberto, o presbítero Pablo e o Paulo estava aqui também orando conosco. Eles estavam orando aqui, e eu tinha dito à minha esposa que na segunda-feira à noite, acho que foi na segunda-feira à noite, eu comecei a ter algumas contrações no meu espírito, mediante a igreja, o lote da igreja, a construção e muitas coisas assim, falou muito forte. Sabe aquelas, eu nunca fui grávido, mas a mulher, mas como se fosse contrações. Eu comentei isso com ela, amor, estou sentindo algo muito gostoso, muito bom assim. E quando estava orando aqui, no dia seguinte, foi na terça-feira de manhã, eu estava aqui em oração. Aí eu chamei eles para orar. Ora aqui por mim, ora comigo. Estou sentindo algumas coisas no meu espírito e tudo, E a gente começou a orar. Os meninos começaram a orar comigo, orar por mim também, orar pela obra, orar pela casa, orar pela unidade da igreja, orar pela comunhão. E a gente teve um momento muito gostoso aqui. E depois da oração, a gente conversou um pouco aqui também. Tivemos um momento de conversa, meio que um alinhamento presbiterial, de uma parte de pessoas somente. E o Pablo falou algo que minha esposa já tinha dito, e que ele citou um texto de Cantares, no capítulo 2, no versículo 15. E ali, aquilo que ela já tinha falado, comungou com aquilo que ele falou. E aí nós produzimos essa mensagem, que o tema é os resultados de uma igreja unida e aliançada com Cristo. Os resultados de uma igreja unida e aliançada com Cristo. A base desse texto está em Cantares de Salomão, capítulo 2, no versículo 15. Cantares de Salomão, no capítulo 2, no versículo 15. Diz assim, apanhai-vos as raposas e as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-vos as raposas e as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu quero citar alguns pontos aqui, basicamente, deixa eu ver quantos pontos, basicamente 7 pontos, 7 pontos de uma igreja unida e aliançada com Cristo. Os resultados de uma igreja unida e aliançada com Cristo. Primeiro ponto, uma igreja aliançada com Cristo produz vida. Uma igreja que é aliançada com Cristo, ela produz vida. O texto de João, capítulo 15, no versículo 5, diz assim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então aquele que permanecer no Senhor e deixar que o Senhor permaneça em você, esse, diz as Escrituras, dará muito fruto. Então nós, como uma igreja saudável e aliançada com Cristo, o resultado disso é
frutificação. Não tem como nós sermos uma igreja alicerçada em Cristo e não ter um outro resultado. O resultado é um resultado que é o certo dar. Então nós vamos ser uma igreja frutífera, amém ou não? Você será uma igreja frutífera. Por onde você passar, por onde você estiver, aonde você estiver, você precisa frutificar. É o resultado de uma igreja que permanece no Senhor. O texto, ele é muito literal. Quem permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Baseado nesse texto, nós temos 3 pontos, no qual nós precisamos ter entendimento, para que esse fruto não seja somente um fruto que vai vir, mas um fruto que vai permanecer. Porque se nós estamos nele, e como diz João capítulo 15, nós estamos nele e pertencemos nele, de algum modo, de uma forma, o resultado de um fruto, desse fruto também vai precisar permanecer. A aliança com Cristo gera permanência, não visita ocasional. A aliança com Cristo que nós temos vai gerar uma permanência, não somente uma visita ocasional. Em alguns momentos, em algumas horas, em algumas semanas, em alguns dias do ano, em alguns meses. Não, a nossa permanência em Cristo, ela precisa ser diária. Essa permanência de gerar frutos precisa ser diária, como nós falamos, sem intimidade. Ou na verdade, intimidade versus aliança. O que o Senhor requer mais de nós é uma aliança com Cristo. A intimidade é um caminho até nós chegarmos a nos aliançarmos com Ele. O Salmo 91 diz muito claro isso. Aquele que tem passagem, aquele que tem visita. O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É um lugar de habitação, é um lugar de morada. Não é um lugar que você vai ocasionalmente. Não é um lugar que você visita. Não, é um lugar que você habita. Você está habitando naquele lugar. E aí a sombra do Onipotente, você vai descansar nessa sombra. Você pode até passar por problemas, por dificuldades, por aflições, por crises, seja ela qual for, econômica ou na saúde, mas você sabe que você tem um lugar de habitação no Senhor. Você sabe que há uma promessa nesse lugar de habitação. Você descansará. Você não vai parar, porque você vai gerar permanência nele. Porque essa visita não é uma visita ocasional. Segundo ponto, onde a aliança há fruto constante. Dentro do primeiro ponto, a parte B. Onde a aliança há fruto constante. Quando nós olhamos esses 12 anos aqui, nós olhamos para trás e nós vemos muitas coisas que aconteceram nesses 12 anos. Permanência. E onde há permanência, vai gerar fruto, e onde vai gerar fruto, vai gerar aliança, e onde a aliança, há fruto constante. E então em todo momento, em toda hora, porque nós permanecemos nele. Essa casa aqui não é para engrandecer fulano, ciclano, o nome do pastor, não. Essa casa aqui é uma casa que vai engrandecer sempre o nome do Senhor. Esses dias eu recebi um áudio. E aí a pessoa falou: pastor, eu amo tanto a sua vida, eu amo tanto a sua casa. Posso fazer um pedido para o senhor? Pode. Permaneça sempre nessa humildade que o senhor tem, nessa simplicidade que o senhor tem. E eu mandei um áudio para ela, eu falei assim: minha irmã, a minha oração é que quando eu chegar nos palácios, eu seja o Davi do campo. Porque Davi, ele esteve no campo, mas em um momento ele também esteve nos palácios. O que mudou Davi foi a mentalidade. Porque a mentalidade dele no campo era um pastor que protegia as ovelhas, que cuidava do rebanho. Mas quando Davi foi para os palácios, ele achou que podia tudo. E ali começa a queda de Davi.
Não, mas que nós, não somente eu, mas você, e quem sabe já está aqui há muitos anos, quem sabe você vai ter uma igreja linda 302, que vai ser um ponto de referência para essa cidade, mas nós precisamos ter a mentalidade de servos. O Senhor vai nos levar e colocar num lugar mais alto para servir. Eu fico muito feliz em eu ver um testemunho desse, como o do Jadson e da Nayara. Então eles não somente ouviram, mas eles ouviram e foram ver o que estava acontecendo. Eles não ficaram por causa de uma mensagem muito boa, por causa de um louvor excelente. Não, eles ficaram porque eles entenderam que tem uma igreja que move uma cidade, amém ou não? Que movimenta o reino de Deus. Então, onde a aliança, há fruto constante. Terceiro ponto sobre que nós estamos falando sobre essa casa, sobre nós. A igreja deixa de ser espectadora e se torna produtiva. Uma igreja que tem como resultado essa aliança do Senhor, a igreja deixa de ser espectadora e se torna uma igreja produtiva. Faz parte de um resultado de uma igreja unida e aliançada com Cristo, irmãos. Uma igreja que deixa de ser espectadora e se torna produtiva. E eu falei no culto passado, eu falo de novo hoje. Mude a sua nomenclatura, não venha assistir o culto, venha participar do culto. Venha cultuar a Deus. Eu vou amanhã, eu vou hoje à noite, eu irei na segunda-feira, na terça-feira, eu vou cultuar ao Senhor. Eu vou prestar um culto ao Senhor. O resultado disso, desse ponto, é um crescimento espiritual e uma maturidade, e vidas são transformadas. Quando nós entendemos sobre essa questão de uma igreja aliançada que produz vida e frutos visíveis, crescimento espiritual, maturidade e vidas transformadas. Segundo ponto, a unidade libera o poder de Deus. Diga comigo, a unidade libera o poder de Deus. Aonde há unidade, irmão? Já dizia o salmista, a bênção do Senhor, amém? Aonde há unidade, a bênção do Senhor. Deus escolhe essa casa para abençoar, porque Ele sabe que você sendo uma bênção, você vai propagar também bênção. Aquele que recebe bênção, produz bênção. Então Ele confia, o poder dele é a igreja. Ele confia o poder e a essência do poder dele à igreja. O Salmo 133 diz isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É agradável, é bom, é saudável que os irmãos vivam em união. Nós vamos ter alguns problemas, nós vamos ter algumas divergências, se interemos, mas sobretudo, o versículo-chave para essa casa é: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porque, sobretudo, vivendo dessa forma, nós teremos a bênção do Senhor. Que diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 13 até o versículo 20, mais ou menos ali. Deus escolheu aquela casa, a casa de Salomão. Deus escolheu aquele lugar. E Ele disse: os meus olhos, os meus ouvidos estarão atentos ao clamor dessa casa. Vai estar atento. Uma igreja que se movimenta no profético, uma igreja que se movimenta na adoração, uma igreja que se movimenta nas práticas espirituais, irmãos, não tem como dar errado. A unidade vai liberar o poder de Deus. Agora escute isso. A unidade não é uniformidade, é um alinhamento de propósito. A unidade não é uniformidade, mas é um alinhamento de propósito. Quem sabe você pode pensar diferente de mim, mas existe propósito, existe, então eu estou contigo. Qual que é o propósito? Até que os povos alcançados sejam alcançados. Até que Samambaia
até que o Distrito Federal, até que o Brasil, até que as nações sejam marcados pela glória de Deus, pela manifestação do poder de Deus. Porque vai haver, irmão, vai haver uniformidade na unidade, mas sobretudo é o propósito. Se existe propósito, eu estou junto, pastor. Segundo ponto sobre esse tema: Deus ordena a bênção onde há unidade. Nós já falamos aqui. E terceiro, uma igreja dividida limita o poder e o mover de Deus. Agora, irmãos, uma igreja unida ativa o céu. Não, você não entendeu. Uma igreja dividida, ela limita o poder e o mover de Deus. Mas uma igreja unida, ela ativa o céu. Sabe aquela canção? Céu e terra se encontram. Uma igreja unida, uma igreja, sabe, ela vai ativar o céu. E aí a gente vai se mover pelo que o céu se move. E a gente vai cantar canções que o céu canta, amém? Não é somente as canções da moda, não, porque todo mundo está cantando, eu vou cantar, não. Nós vamos cantar as canções que o céu canta. Nós vamos se mover da forma que o céu se move. Nós vamos caminhar da forma que o céu caminha. Nós vamos trazer o céu para a terra. Agora vocês estão entendendo. Por quê, irmãos? Por quê, Roberto? Porque nós somos uma igreja profética. Uma igreja profética mostra o caminho profético. Nas Escrituras Deus disse que Ele não faria nada, nada, antes de avisar os profetas. Quantos profetas nós temos aqui? Amém ou não? Existe um caminho para a gente percorrer. Existe algo de Deus que Ele quer derramar para mim e para você. Porque nós entendemos que existem igrejas, irmãos, que estão, sabe, nas batidas do coração de Jesus. Naquilo que o Senhor quer fazer hoje. A gente caminha um pouquinho, a gente percebe às vezes alguma igreja um pouco atrasada do timing. Mas é porque lá em Jeremias, no capítulo 33, diz assim, ó: clama-me e responder-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando a igreja clama, quando a igreja se une ao céu, essa igreja ativa algo no mundo espiritual. E ativado no mundo espiritual, abre aqui 2 Crônicas 7:16, se eu não me engano. Não, 14. Só para a gente ficar no texto que eu só citei, né? Para a gente entender isso aqui, ó. E se meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. De hoje em diante, só a irmã Regina que entendeu. De hoje em diante, Andréia, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que são realizadas neste lugar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Escolhi, pois. Que glória, irmão, que poder. Foi naquela sala de casa. Foi naquela área de casa. Foi quando o meu ministério, Roberto, encontrou o seu. Foi quando o meu ministério, Paulo, encontrou o seu. Quando o meu ministério, Jardim, encontrou o seu, Nayara, Clarice, Andréia, Wesley. Quando o meu ministério encontrou o seu, Ailton. Tudo já estava escrito. Deus falou para mim em São Paulo, depois de 10, 15 anos, mais ou menos. Eu não sou muito bom de data, mas eu acho que foi um bom tempo. Deus falou comigo, ó, através de um profeta: eu vejo o irmão sendo pastor de uma grande igreja. Eu não era nada, irmão. Era somente o baterista da igreja. Na verdade, eu não sou nada ainda, né? Mas eu vejo o irmão uma grande igreja.
O material humano que vai caminhar com o irmão é de grande excelência. Então você faz parte desse sonho, dessa visão. Você faz parte. Vira para o seu irmão e fala assim: você faz parte. Fala assim: você não é essa bola toda não, mas você faz parte. Você não é tudo isso não, mas você faz parte. Pode botar para mim aqui, ó. Eu escolhi e consagrei. Foi lá. 2 Crônicas capítulo 7, se eu não me engano foi versículo 16, né? Estava lendo? 15. Escolhi, pois, e consagrei esta casa, para que o meu nome habite nela para sempre. E os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ela. Irmão, é coisa que só entende quem é louco, irmão. Só entende quem é profético, só entende quem está ligado com ele, só entende quem tem aliança com ele, só entende que não é ocasional essa visita que eu tenho com ele. Essa visita que eu tenho com ele não é quando tudo está ruim. Eu não apareço aqui de manhã e abro essa porta e desço essas escadas aqui só quando eu perdi o emprego, quando minha esposa me deixou, quando meu marido me deixou, quando a enfermidade chegou. Não. Eu tenho esse lugar de habitação porque eu sou dele e ele é meu. Porque sem mim nada podeis fazer. Mas eu preciso escolher. Efésios já diz, Gálatas já diz: o espírito limita contra a carne. Há uma briga constante dentro de mim, do meu interior. Eu não sou o arcanjo da igreja, irmão. Eu sou homem como você. Ele consagrou, escolheu e ele consagrou. Sobretudo, pode deixar, gente. Pode deixar. Quanto a ti, olha só, presta atenção. Quanto a ti, Salomão, se caminhares diante de mim como fez Davi, teu pai, se agires, vou repetir de novo. Quanto a ti, casa de adoração profética, se andares diante de mim como fez Davi, teu irmão, se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se obedeceres aos meus mandamentos e às minhas normas, então consolidarei teu trono real, do mesmo modo como eu comprometi com teu pai Davi, quando afirmei: jamais, e eu quero profetizar sobre sua vida, jamais te faltará descendência, um filho teu que governe Israel. Jamais te faltará a bênção do Senhor na sua casa. Jamais te faltará a unção de Deus na sua casa, no seu lar. Jamais te faltará o Espírito de Deus no seu lar. O Senhor pode tirar tudo, mas não tira a tua presença. Como o apóstolo Lúcio diz, nós somos uma casa de oração, amém? Nós somos uma casa de oração. Uma igreja dividida limita o mover, mas sobretudo uma igreja unida ativa o céu. Quantos querem ativar o céu? Amém? Então se você tiver algo contra o seu irmão, procure logo o seu irmão e fala assim: não, eu não quero atrapalhar o que Deus está fazendo. Porque quando você se torna raposinhas, você está agindo, ou na verdade, deixando e atrapalhando o agir de Deus nesse lugar. E aqui a mensagem começa. Qual o resultado disso? Presença manifesta de Deus e a autoridade espiritual que a igreja tem. Aí a presença de Deus, irmãos, é manifestada. E a gente é tão mal acostumado que quando o culto é mais ou menos mediante aquilo que a gente acha, houve manifestação de Deus, houve cura. Porque às vezes a gente está muito mal acostumado, né?
Não falando mal de outras igrejas, mas, irmãos, a gente prega fora. Tem alguns lugares que você vai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que frieza é essa? Mas, sobretudo, o resultado disso o que, pastor? De uma igreja unida, ela libera o poder de Deus. Ela libera o mover de Deus. E a presença de Deus é manifestada. E existe uma autoridade espiritual da parte de Deus sobre minha vida e sobre a sua vida. Terceiro ponto, vinhas em flor. E eu quero profetizar que o tempo da igreja é um tempo de frutificação. Quando a gente fala um tempo de frutificação, a gente já pensa em pessoas, né? Não, muitas das vezes a frutificação é em você. Deus precisa arrumar algumas coisas para que você frutifique. Qual que é o fruto do Espírito? Paciência, paz, alegria, amor, longanimidade, domínio próprio. Então isso precisa ser produzido em você. E quando a gente fala sobre crescimento e sobre frutificação, a gente já pensa em números. Não, fala comigo, Deus, eu preciso disso. As vinhas em flor é um tempo de crescimento e promessa. Flores indicam que o fruto está a caminho. Flores indicam que o fruto está a caminho. É uma fase sensível e exige cuidado, vigilância e proteção. É uma fase muito sensível que vai exigir de nós cuidado, vigilância e proteção. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ser mais vigilantes. Nós precisamos ter mais cuidado. E nós precisamos proteger um ao outro. Nós precisamos proteger as nossas mesas. Não quero que ninguém fale mal do Paulo. Essas pequenas raposinhas. Não quero que ninguém fale mal do pastor, da igreja, do intercessor, disso, daquilo. A gente precisa proteger a mesa. A gente precisa proteger um ao outro. A gente precisa ser sensível. E essa sensibilidade do Senhor vai exigir de nós cuidado, um para com o outro. O resultado disso é uma expectativa de colheita, avanço e expansão no reino. Quarto ponto. As raposinhas, os pequenos problemas que destroem grandes obras. Quais são essas raposinhas, pastor? Os pequenos problemas que destroem grandes obras. Cuidado com as raposinhas. O que são as raposinhas, pastor? Eu citei algumas aqui. Pequenas ofensas, falta de perdão, ciúmes e competições. Não, pastor, parece que só ama fulano. Não, a oportunidade só para ciclano. Não, meu ministério é melhor que o dele. Não, isso, aquilo, eu me movo melhor. Não, você já viu quando eu prego? Não, quando eu ministro louvor, competições, as pequenas raposinhas, murmuração, é uma pequena raposinha, murmura de tudo, reclama de tudo, fala mal de tudo. E a gente não se esquece, irmãos, que tinha um limite para que Israel estivesse no deserto. Mas eles ficaram mais alguns anos por causa da murmuração. As pequenas raposinhas são murmuração. Qual é a pequena raposinha?
Desalinhamento com a liderança é uma pequena raposinha, porque você fica descontente. E aí quando você fica descontente, as raposinhas começam a chegar. E elas começam pequenas. Foi o que nós falamos aqui? Amém? Os pequenos problemas que destroem grandes obras. Um tempo atrás, eu não tive uma percepção disso. Falei, não, deixa para lá. Tem esse poder todo, não tem isso, não tem aquilo, tem aquilo. Mas hoje eu entendo que tem problemas e situações que precisam ser tratadas na raiz. Desalinhamento com a liderança. Pecados aceitáveis é uma pequena raposinha. Pecados aceitáveis. Ah, não, é porque meu amigo, não, é porque é o meu filho, é porque é a minha filha, é porque isso, é porque é meu parente. Então o pecado dele eu aceito, mas o pecado de você eu não aceito. Graças a Deus, irmãos, que Deus me deu esse caráter de não negociar princípios e valores. Eu falo lá em casa, pode ser você, minha filha. Pode ser você, meu filho. Pecados são inegociáveis. No meio do caminho, algumas pessoas ficarão. Porque eu não posso aceitar o seu pecado e você entender que esse pecado é normal. Sem arrependimento genuíno, sem pedido de perdão, sem caminho de volta. Não são grandes escândalos, são pequenos descuidos. É uma outra raposinha. As raposinhas, elas agem escondidas e correm lentamente. As raposinhas, elas agem escondidas e correm lentamente. Nós já ensinamos essa casa. Qual a mesa que você senta? É a mesa que edifica? Ou a mesa que traz confusão? Mesa de cambista ou mesa de edificação? Você trata nessa mesa de negócios, fala mal dos outros, fala mal da igreja, fala mal da doutrina, fala mal do pastor, fala mal da pastora, fala mal do líder, fala mal da liturgia do culto, se fosse eu faria. Lentamente. Quando você mal percebe, você já está contaminado. Mas você ama o pastor. Você ama a igreja. Mas quando você menos percebe, você está contaminado. Escute isso, irmão. Presta atenção. Uma revelação da parte de Deus ao seu coração. Não é o grande ataque que destrói a igreja, mas o pequeno problema não tratado. Não é o grande ataque que destrói a igreja, mas o pequeno problema que não foi tratado. Está com algum problema? Está com alguma situação? Sente na mesa. Como nós falamos aqui, a unidade não é uniformidade. Mas, sobretudo, nós estamos juntos para uma grande obra. Amém ou não amém? E nós não vamos parar até que Ele venha. Uma igreja madura, sobretudo, uma igreja que é madura, ela identifica e aniquila as raposinhas. Uma igreja madura, ela identifica e aniquila as raposinhas. Efésios no capítulo 4, no versículo 2 ao versículo 3, diz assim, suportai-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade.
Paulo escreve aos Efésios, diz assim, suporte uns aos outros em amor, para que vocês procurem guardar o quê, irmãos? A unidade precisa ser guardada. Sabe às vezes quando você for chatear com a igreja? Sabe às vezes quando você for chatear com o pastor? Com a pastora? Porque, irmão, nós não somos perfeitos, amém ou não? Faz o seguinte, entra no seu carro e vai embora. Porque se você entrar num grupo de pessoas, você está chateado, está nervoso, está aí, você vai falar mal. Quando você estiver assim, não senta com ninguém. Antes de sentar com a pessoa que você magoou ou que você foi magoado. Porque você vai estar procurando guardar a unidade. Suporte. 3 pontos sobre isso. É responsabilidade coletiva. Isso é uma responsabilidade coletiva. Segundo tópico, não se ignora, se confronta com amor. Não se ignora, se confronta com amor. Não ignore o problema. Isso pode ser uma pequena raposinha. Sabe, Jardson? Que aí depois vai ter outro. Aí depois vai ter outro. Quando você menos percebe, seu coração está contaminado. A maturidade espiritual trata rapidamente o que pode crescer. Aqueles que são maduros espiritualmente, eles querem tratar rapidamente o que pode crescer no coração. Sabe as raízes de amargura? Estou amargurado. Um ambiente saudável e protegido se torna fértil. Um ambiente que você traz saúde para ele e protege, vai se tornar fértil. Quem é responsável por isso? Aí a pastora Lu? Não, todos nós. Cada um de nós aqui, somos responsáveis. Cada um de nós. A responsabilidade não é somente pastoral, é de cada um de nós. 6º ponto. Resultado de uma igreja unida e alinhada com Cristo. Resultados de uma igreja unida e alinhada com Cristo. Nós temos alguns pontos aqui, O que traz, pastor? Presença constante de Deus. Uma igreja unida e alinhada com Deus, irmãos, não é em alguns momentos, é uma presença constante de Deus. É um crescimento sólido e saudável. 3º, relacionamentos restaurados. Como é bom, irmãos, perceber que quando as pessoas chegaram aqui, o casamento foi restaurado, a vida foi restaurada, a família foi restaurada. Quantas histórias de gabinete a gente sabe aqui, que a gente olha hoje a família e fala assim, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos em uma caminhada, estamos em uma corrida. Já dizia assim Paulo. O que nós ganhamos? Autoridade espiritual liberada. A autoridade espiritual é liberada sobre a igreja. Não se diz somente nesse lugar aqui, irmão. É qualquer lugar que você for. Você pode dizer um amém? É no seu trabalho, na faculdade, é onde você for. Você é uma autoridade de Deus espiritual. Resultados de uma igreja unida e alinhada com Cristo. Expansão do reino. A gente quer expandir. A expansão. A gente quer levar o máximo de pessoas para o céu. A gente tem a ideia de Deus, do nosso Pai, que nenhum se perca, que todos sejam salvos. Aleluia. Resultado de uma igreja unida e alinhada com Cristo: proteção contra ataques internos.
Uma igreja que é unida e alinhada com Cristo, ela se protege contra ataques, não é externos não, viu, João? Viu, José? É interno. Então os nossos ouvidos, as nossas sensibilidades, mediante o Espírito de Deus, não comunga com aquilo que é da carne, das obras da carne. E o que são obras da carne? Dissensões, facções, falácias. Então quando você se move pelo fruto do Espírito, você é um pacificador. Você é alguém que vai pacificar. Você é alguém que vai dar uma palavra de moderação, de equilíbrio, de amor. E então uma igreja unida e aliançada com Cristo, ela tem proteção contra os ataques internos. Ela se protege. Em todo momento ela está protegendo o que é interno. Irmãos, quando as pessoas vêm conversar com a gente, eu falo o seguinte, aonde tem gente, tem problema. Mas nós estamos buscando ser uma igreja madura. Porque o maduro, irmão, o espiritual, ele não dorme 100% se ele sabe que o seu irmão do outro lado está magoado com ele. O espiritual não. Não dorme. O carnal até está nem aí não. Mas aquele que é espiritual, sabe? Porque ele protege o ambiente. Eu estava falando na mensagem passada, eu não dei tanta ênfase na mensagem passada, mas quando nós chegamos em casa, na semana, minha esposa está fazendo um curso, e tem muitas coisas do curso que ela está fazendo, que como ela não prega muito, eu vou e pego tudo que ela está pegando. Tem uma palavra de revelação, opa, isso aqui é bom. Essa palavra é boa. Esse negócio é bom. E aí a gente estava conversando, né, sobre no carro, indo para a academia, voltando da academia. E eu falei para ela, você não percebeu que eu falei isso no culto passado? Que é tão interessante, irmãos, quando há unidade, quando há maturidade, quando Jesus ele senta com os 12, antes de Judas entregar Jesus, Jesus diz assim, algum de vocês vão me trair. Ninguém apontou um para o outro. Mas se fosse na igreja, ninguém já ia pensar assim, será que é o Leandro? Rapaz, eu acho que é. Porque, rapaz, aquele menino não dá muito trabalho. Será que é fulano que vai trair? A nossa mente é levada a isso, não é? Sabe o que é que o João falou? João era quem, irmão? Discípulo? João era o discípulo amado, Pablo. Sabe o que ele falou? Porventura sou eu, Senhor? É muito forte, irmão. Discípulo amado falou assim, porventura sou eu, Senhor? Ele não julgou ninguém. Ele não condenou, não apontou ninguém. Sabe a minha oração, irmãos? É que nesses dias a igreja, a casa de adoração profética, cresça em maturidade e em espiritualidade. Que quando vier uma mensagem do altar, uma palavra de confronto, você vai falar assim, não é para ele, é para o Roberto. O Roberto dá trabalho demais. Por acaso sou eu? Um dia eu preguei aqui na igreja sobre consumidores e... qual é a outra palavra? Você é um consumidor ou você é um... Vocês não estão... É isso aí, mas não era isso aí não. Ou você é um consumidor ou você é um colaborador. Mas não é um colaborador uma palavra que eu usei não. E aí um dia nós fomos visitar uma família. Ela falou, pastor, estou chateado com o senhor. Por que está chateado comigo, irmã? Porque o senhor falou para mim, o senhor falou que eu era consumista. Eu falei? Foi, o senhor pregou sobre isso. Não, minha irmã. Eu preguei para 300 pessoas.
Eu só não quis falar por educação, né, irmão? Mas se fosse outro pastor, falou assim: irmão, se a carapuça serviu. Mas eu não falei, não. Eu falei, eu preguei para 300 pessoas. A minha mensagem é de ensino. Então aquela palavra foi de ensino, irmão. Se a irmã... O que eu quero dizer nisso? É como João disse: porventura sou eu? Porventura sou eu, Senhor? Porque se for eu, Senhor, põe a mão na minha cabeça aqui agora. Expulsa esse demônio de mim. Quantos querem proteger a casa contra ataques internos? Levante sua mão, Senhor. Você está se comprometendo, amém? Então, quando alguém me fala do Jardim, quando alguém me fala da Estela, quando alguém fala de fulano, não fala mal deles, não. Se tem alguma coisa contra eles, procura eles. Converse com eles. Sente com ele. Ah, eu não gosto dessa forma aí que o pastor faz, que a pastora faz, que o pastor Leandro faz. Irmãos, nós estamos aqui para agradar você. Tem aqueles que são mais quietinhos. Tem aqueles que são mais espivitados. Tem aqueles que são mais extravagantes. Mas tudo é na uniforme graça do Senhor. Amar o seu irmão. É proteger o ambiente. É proteger o aprisco. Último ponto. Chamado profético protege a vinha. O chamado profético protege a vinha. Deus já liberou flores. Deus já liberou flores sobre essa casa. Eu quero profetizar que o fruto já está vindo. O fruto já está chegando. O fruto já chegou. Mas a responsabilidade é nossa de vigiar e proteger a vinha. A responsabilidade é sua, Paulo. É minha. É sua, Aline. De proteger a vinha. Ah, e existe uma responsabilidade minha e sua de vigiar, de proteger, de ser um sentinela. Nós não podemos permitir que pequenas coisas nesse lugar roubem grandes promessas. Nós não podemos permitir que pequenas coisas roubem grandes promessas. Escute isso, Deus tem uma promessa para você. Deus tem um propósito estabelecido sobre sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu lar. E eu quero comungar e fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 10. Diz assim, que não haja divisão entre vós. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 10. Diz assim: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejai totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quantos querem concordar conosco? Amém. Agora eu quero dizer algo para você. Existe uma unção liberada sobre nós. Existe uma unção liberada sobre a casa de adoração profética. E você já sabe disso. Eu estava conversando com o pastor Jackson. Eu queria trazê-lo no aniversário desse ano, mas ele já tinha um compromisso. Ele falou: pastor, como seria bom estar aí com vocês nesse 12º ano. Como Deus
me falou na época que eu fui aí daquilo que o Senhor derramou sobre essa casa. Eu fui no Mevan, eu encontrei com ele e a esposa dele. Ele falou: amor, esse aqui é o pastor Ney, lá de Brasília. Você precisa ir conhecer a igreja desse irmão aqui. Uma igreja selada pela adoração. Uma responsabilidade que nós temos de carregar essa arca, amém ou não? Então existe uma unção liberada sobre este lugar. E não somente só a questão da adoração de canções, mas a adoração tem a ver com um estilo de vida, de um caráter, de uma palavra liberada e não retornada ao ponto de ser mentirosa. E todas as igrejas que decidem viver em aliança e unidade têm a mesma bênção, têm o mesmo Senhor. Mas também existe um chamado urgente a capturar e eliminar tudo aquilo que ameaça essa casa. Tudo aquilo que ameaça essa casa em caminhar, em prosperar, em avançar. Se você proteger a vinha, se eu, se você, se nós, não somente os pastores aqui não, todos nós. Existe uma nomenclatura de organização da igreja. Mas a responsabilidade não está somente dos pastores, dos líderes. A responsabilidade é de todos nós. Amém? A proteção da vinha é de todos nós. Nós precisamos proteger essa vinha. Eu preciso proteger, você precisa proteger. Se a igreja protege a vinha hoje, ela vai colher em abundância amanhã. Se nós protegermos a vinha hoje, nós vamos colher com grande abundância amanhã. Mas sobretudo, o que nós queremos falar nessa manhã, e sobre tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, é a mesma intimidade que você tem conosco, com a liderança, com nós pastores, é que você entre em um caminho de aliança. Que aliança, irmãos, é inquebrável. Eu não sei de quantos vocês viram o que aconteceu na MCM. E quando eu fui conversar com o pastor Jonatas, há 12 anos atrás, nós sentamos no Park Shopping. Eu estava à procura de um pastor. Nós fomos em uma igreja, de um pastor amigo meu. A gente sentou depois do culto. E aí quando saiu de lá, minha esposa perguntou alguma coisa. E ele falou: não, não é. Eu estava igual Samuel procurando Davi. Aí ela falou assim: amor, eu tenho um pastor da MCM. Você precisa conhecer ele. Posso marcar com ele? Pode. Fomos lá no Park Shopping. Sentamos, conversamos e tudo. E aí quando a gente saiu de lá, ela falou: e aí, amor? Eu falei: é ele. A gente se parece um pouco. E quando aconteceu tudo que aconteceu na MCM, eu estava lá na MCM. O Sr. Jonas me ligou e falou assim: Ney, eu estou em casa. Aconteceu alguma coisa aí e tudo. Estou em casa. Eu falei: estou indo para aí. Chegamos lá, a gente conversou. Estava tudo muito alvoroçado, né? A gente deu uma palavra para ele. E aí você já sabe a história toda, mas o resultado disso foi agora no encontro profético. Irmãos, eu participo da live do meu pastor de discipulado praticamente todas as terças-feiras, 7 horas da manhã. Eu nunca vi o pastor Jonatas falar mal da MCM ou do pastor José. Nunca. Até para ele falar sobre a situação que ocorreu, ele teve um cuidado muito grande. E eu sabia que essa volta no mundo espiritual não dependia exclusivamente dele. Mas eu sabia, e eu sei o pastor que eu tenho.
Porque nunca foi falado mal da MCM, nunca foi falado mal do pastor José, pelo caráter do pastor Jonatas, pela humildade, pela mansidão, pela temperança, pelo equilíbrio. Foi tudo isso que eu vi nele, lá no Parque Shopping. Em uma conversa rápida. Equilíbrio. Pastor pacífico. Pastor que ama pessoas, que ama vidas. E aí ele fez algo muito forte que magoou o pastor José. Tudo que aconteceu, teve algo forte que ele fez que magoou o pastor José. Eles tinham uma aliança. Eles pregaram a aliança de cada um deles. Dele, do bispo, do pastor José, dos pastores que eram mais linha de frente ali. Eles pegaram a aliança de todos eles, derreteram a aliança e depois fizeram de novo a aliança. Então, parte da aliança do pastor José estava no pastor Jonatas, parte da aliança do pastor Jonatas estava no pastor José, estava no bispo, estava no fulano. E quando foi para o pastor Jonatas sair da MCM, ele derreteu a aliança e transformou em moeda. E foi lá e entregou para o pastor José. Isso magoou muito o pastor José, profundamente. E aí, quem viu lá o vídeo? E depois ele chega lá no altar. Eu nunca pequei contra esse altar, contra esse lugar. Mas uma coisa eu pequei e eu fiz de errado. Eu tinha uma aliança com o Senhor. E eu derreti aquela aliança. Irmão, a aliança que é aliança, é aliança. Aliança não é por um período. Aliança é uma aliança eterna. Eu não casei com minha esposa pensando em... Não. Eu até falo o seguinte, que se ela for primeiro que eu posso até me casar. Mas o amor que eu tenho por ela vai ser eterno. Não vai apagar. Vai ficar guardado aqui. Entende? Mas o amor é um amor eterno. A aliança é uma aliança eterna. Então que nós saiamos nessa manhã de um modo de intimidade para uma aliança. Uma aliança com o Senhor, uma aliança com o seu pastor, uma aliança com a sua pastora, uma aliança com a sua igreja, uma aliança de proteger a vinha, uma aliança de expulsar as raposinhas. Quando eu falo expulsar, elas irem... Irmão, escute isso. Eu acredito na restauração das pessoas. Eu acredito. Eu acredito se Deus colocou o pastor Anderson aqui, os pastores, colocou o pastor André, é para me lixar. Eu vi uma fala do Luiz Hermínio. Lá é social e eles têm uma casa de alimentação, tipo aqui, o Horizão. Eu fui lá com minha esposa. Um restaurante comunitário, nós almoçamos lá. É um restaurante comunitário só para moradores de rua. E aí chegou um rapaz lá, não sei quantos de vocês viram isso no Instagram. Viu isso? Chegou um rapaz lá, eu não tenho muitos detalhes não, qualquer coisa você me fala aí. Ele chegou lá para comer e falou assim, ó, você sabia que você está fazendo tipo assim um papel de bobo? Porque eu só vim aqui para comer e depois eu vou cheirar minha pedra. E o Luiz Hermínio falou assim, ó, quando você vem aqui, você ministra na minha vida. Não é somente nós que ministramos na sua vida, não. Você ministra também na minha vida. Ou seja, resumindo mais ou menos, que esse lugar que você está hoje, eu já estive. E eu nunca mais quero voltar para lá. E aí o Luiz Hermínio, vou resumir aqui, o Luiz Hermínio falou com ele, deu uma palavra para ele e tudo. Resultado, esse homem hoje é membro do Mevan, lá do Itajaí. Casou, tem família. Porque, irmãos, nós acreditamos na restauração. Um dia uma obreira me mandou uma mensagem: pastor,
com todo respeito, eu precisava ouvir do Senhor. Me mandou um áudio, tipo um podcast. Eu preciso saber sua posição. Eu falei para ela: minha filha, mesmo que num relacionamento alguém traiu, alguém foi infiel, eu creio que o amor e o perdão é maior que o pecado. Eu sempre vou para o lado da restauração. Vai ter momentos que eu vou falar assim: ó, separa. Mas nunca vai sair da minha boca: divorcia. O que é separar? Vai para casa da sua mãe, vai para casa do seu pai uns dias. Pensa na vida, pensa no que você fez. Mas nós somos uma igreja que restaura. Aonde tiver 1% de chance, nós vamos restaurar. Nós vamos juntos até esse negócio dar certo. Pastor, vai dar alguns errados? Vai. Porque a escolha não é minha, não é só de Deus a escolha. A escolha também é sua. Você escolhe a praticar os frutos do Espírito, e você escolhe a praticar as obras da carne. É uma escolha. Na cruz tinha 2 ladrões. Os 2 foram salvos? Quantos foram salvos? Porque um escolheu. Um escolheu. Então eu e você temos escolhas. Então nós somos uma igreja que vamos proteger a vinha. Nós somos uma igreja que, se preciso for, nós vamos confrontar as raposinhas. Mas Deus está preparando um grande lugar para mim e para você. Somos irmãos, e os irmãos não afrontam uns aos outros. Os irmãos se confrontam uns aos outros. Você pode até brigar com seu irmão de sangue, pode, mas você o ama, não ama? Você pode brigar com ele, você não quer que ninguém brigue com ele, mas você pode. Vou ficar em pé.